Boa noite, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de webinars do Rotary Clube de Albergaria Velha. Este primeiro webinar, intitulado O Impacto da Pandemia Covid-19 no Sistema Educativo, terá como convidado o orador, o meritoso professor Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, ao qual agradeço desde já a presença e disponibilidade. Iniciamos este mês de setembro como um mês Rotary dedicado à educação. A educação, como sabem, é a base para uma sociedade mais justa, fraterna e representa um dos pilares do Rotary. Em todo o mundo, mais de 775 milhões de pessoas com idades superiores a 15 anos são analfabetos. Representam cerca de 17% da população adulta a nível mundial. O Rotary tem como meta a capacitação das comunidades locais de forma a que estas possam promover a educação básica, reduzir a diferença entre género no acesso à educação e aumentar a literacia entre os adultos. Desta forma, quer através dos seus clubes ou através da Rotary Foundation, o Rotary distribuiu até hoje 350 mil bolsas de estudo entre o ensino secundário e ensino superior, incluindo pós-graduações, formando assim, ou tentando formar assim, os líderes do futuro. Passo agora a palavra ao companheiro Agnel Marques, que vai apresentar uma breve súmula do nosso convidado e vai moderar este webinar. Companheiro Agnel, boa noite. Boa noite, Presidente Manuel Alves. Boa noite a todo o nosso auditório. Eu, mesmo antes de passar a apresentar o nosso convidado, o magnífico reitor da Universidade de Aveiro, gostaria de fazer uma pequenina ponte, complementando, se me é permitido, um pouquinho as palavras de introdução que o Presidente do Rotary Clube de Albergaria Velha acabou de preferir, dizendo que no caso do Rotary Clube de Albergaria Velha, por exemplo, instituiu-se já um prémio de mérito escolar, apoio aos alunos nos cursos de verão da Universidade de Aveiro e na ida de alunos também em Inglaterra, possibilitando-lhes sociabilização multicultural e, naturalmente, o subjacente aperfeiçoamento da língua inglesa. Feito este reparo em sequência daquilo que o presidente do Rotary Clube de Albergaria, o Manuel Alves, disse, eu iria então, agora sim, fazer uma breve súmula curricular do professor Paulo Jorge Ferreira. É doutorado em Engenharia Eletrotécnica e professor catedrático do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, departamento do qual foi diretor entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018. Para além da experiência como professor e investigador da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira tem experiência em cargos de direção e gestão departamental, de direção de curso, em comissões científicas, em comissões de avaliação, no Conselho Geral da Universidade, no Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro, no Conselho da Escola Doutoral da Universidade também e na direção de programas doutorais em consórcio, quer nacional, quer internacional. Da sua atividade de investigação resultaram algumas patentes nacionais e internacionais. Para além de ter conquistado o Prémio Científico IBM já em 1993, com um trabalho baseado na sua tese de doutoramento, intitulada Estudo e Unificação de uma Classe de Problemas de Amostragem, Interpolação e Extrapolação, colaborou ou foi responsável por diversos projetos de investigação com equipas nacionais e internacionais. Desempenhou funções como editor de revistas científicas internacionais em áreas de engenharia e da matemática e foi autor ou coautor de trabalhos em diversas áreas, publicados em revistas internacionais de engenharia eletrotécnica, agricultura, informática, bioinformática, matemática, estatística, física, biologia ou medicina. Paulo Jorge Ferreira é atualmente, como será do conhecimento geral do nosso auditório,
o magnífico reitor da nossa Universidade de Aveiro. Dito isto, nesta breve súmula de apresentação, eu também do meu lado, e na qualidade de moderador, dava as boas-vindas ao reitor Paulo Jorge. Muito obrigado, Sr. Reitor, pela sua presença. Obrigado. Temos, naturalmente, cerca de uma hora, até o máximo de 1h30, portanto, e vamos ligeiramente alterar a nossa metodologia de webinar, que nos era habitual, até estes 8 webinars passados. Hoje estamos no novo webinar, primeiro do ano rotário de 2020-2021, alteramos ligeiramente o modelo e passará não por uma apresentação, isto para explicar um pouquinho a metodologia ao nosso auditório, não propriamente para uma explanação de um tema, e depois algumas questões a propósito por lado do nosso auditório. Faremos isso sim, desde logo, e agradecemos por isso também a anuência do Sr. Reitor a esta modalidade. Faremos naturalmente de forma diferente, passando desde já a colocar-lhe algumas questões, sempre dentro do tema de hoje, que nos leva a questionarmos o impacto da pandemia Covid-19 no sistema educativo, que toda a gente com certeza vê em rodapé. Dito isto, caro professor Jorge Ferreira, como professor e atual reitor da Universidade de Aveiro, eu perguntava-lhe desde já o que é que considera como efetivos catalisadores de transformação da educação em Portugal, tendo sobretudo como pano de fundo esta época de pandemia que atravessamos. Gostaria de ouvir, se fosse possível, sobre esta questão. Obrigado pela pergunta. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e boa noite a todos os que nos escutam. Tem sido um prazer colaborar com os diversos Rotary Clubs da região e constatar que nas interações que tivemos houve sempre uma grande complementaridade e uma grande convergência de vistas e de objetivos. E isso torna muito gratificante estas participações e o retorno que tenho obtido de todos com quem tenho interagido. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Gostaria que, em vez de um longo monólogo ou um longo discurso, que a esta hora da noite podia ter efeitos calmantes sobre a audiência, fosse uma discussão mais viva e mais interativa, conforme o vosso sentimento e o sentimento de quem nos escuta. Pegaria nas suas palavras de catalisação e de transformação para, enfim, lançar aqui algumas sementes também para essa discussão. Nós estamos mergulhados numa transformação rápida, a transformação digital, que está ligada a uma revolução industrial que está em curso e que tem contribuído para transformar a sociedade, o emprego, a grande velocidade. Quando comparadas com as dinâmicas do século XIX ou quando comparadas com as dinâmicas ainda mais lentas de séculos anteriores, aquela em que estamos mergulhados, associada às novas tecnologias e à transição para o digital, tem sido extremamente rápida. Conduziu e vai continuar a conduzir à obsolescência de alguns empregos e vai conduzir ao aparecimento de novos empregos, alguns dos quais, se calhar, hoje ainda não têm nome. Há uma constante em tudo isto, é que os novos empregos requerem mais qualificação, mais familiaridade com o conhecimento do que aqueles que vão desaparecendo. Isto não é uma inteira novidade, já aconteceu no passado e em revoluções semelhantes anteriores, que se caracterizariam, contudo, por uma densidade tecnológica muito mais baixa e por uma velocidade muito inferior. Estávamos inteiramente mergulhados nesta transformação super rápida, que causa desalinhamentos até entre as necessidades do mercado e as competências da força de trabalho, e o que conduz normalmente a desemprego, quando nos surgiu uma outra realidade ainda mais rápida que essa
e que só se pode caracterizar como instantânea, porque nos mudou a vida, a nós e a todos no planeta, basicamente em meses. A pandemia de Covid-19. Portanto, temos uma transformação dentro de uma transformação, a primeira muito rápida comparada com anteriores e a segunda praticamente instantânea, que alterou a nossa maneira de viver, alterou a nossa maneira de trabalhar, alterou a maneira como interagimos. Eu podia falar do impacto da Covid nas universidades, mas também podia falar do impacto das universidades na Covid. Podia falar do impacto da transformação digital nas universidades, mas obviamente também poderia ter falado do papel que as universidades tiveram no aparecimento da própria transição digital. Tudo está relacionado e uma coisa para mim é mais ou menos clara, e julgo que é clara para todos, que neste mundo do futuro, com Covid ou sem Covid, a ciência e o conhecimento desempenham um papel importantíssimo, eu diria central, que o futuro é um futuro de empregos mais qualificados, de conhecimento como base de toda a estrutura social, e que um país, para estar apetrechado para esse futuro, tem de se qualificar. A educação tem que desempenhar um papel central e profundo e as universidades têm que acompanhar, gerir, dinamizar esses processos. E, para não me alongar muito, lançava estas breves linhas desarticuladas e improvisadas sobre estes temas e pedia a vossa licença para, face às perguntas que me colocarem eventualmente, depois poder completar melhor estes pontos que agora esbocei. Muito bem, muito obrigado, Sr. Reitor. Eu colocaria já uma segunda questão, que poderia ser esta. Tem experiência de gestão da universidade em situação dita normal e em situação de pandemia, em que a UA foi reconhecidamente as primeiras a mostrar uma adaptação contingencial à nova situação. Sei que tem como garantida uma constante análise das oportunidades e ameaças que uma situação pandémica pode revelar. Professor Paulo Jorge, quer-nos falar dessas oportunidades e ameaças na educação em geral, então, e ao nível universitário em particular? Claro, com muito gosto. As universidades procuram sempre adaptar-se à mudança e, na verdade, são elas próprias indutores de mudança. Naturalmente que nesses processos terão sempre necessidade contínua de adequar os seus métodos de ensino e todos os processos de ensino e aprendizagem às realidades sociais e às necessidades do momento. Quando elas mudam drasticamente e rapidamente, como é o caso da Covid, elas têm um esforço adicional de adaptação. Mas esse esforço, esse estímulo de adaptação, eu acho que acaba por ser positivo para as instituições, tira-as fora da sua zona de conforto e possibilita-lhes que reajam de uma forma muito mais rápida. Eu vou-lhes dar um exemplo para se perceber melhor, talvez, daquilo que estou a falar. Toda a gestão do dia-a-dia de uma universidade, há anos atrás, é muito baseada na circulação de documentos. E esses documentos circulam muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, sob a forma de papel. A impossibilidade de reuniões presenciais, apreciação da documentação e circulação dos processos na forma tradicional levou a que se acelerasse o processo de transição digital e desmaterialização de processos para não demorar, sei lá, mais uns meses ou mais um ano e ter que demorar mais uns dias. Tem que estar pronto segunda-feira que vem. Portanto, basicamente foi este o desafio que nós recebemos, não é? Tínhamos planeado um processo de transição digital para alguns dos procedimentos, estávamos a implementá-los com afinco e a desafiar as estruturas para reagirem a todas essas solicitações. Havia uma resposta, eu diria, brilhante e satisfatória da estrutura e eu tinha esperanças em conseguir essa transição no espaço de tempo que me parecia adequado, escalas de mais uns meses. E de repente a realidade bateu-nos à porta com um argumento de peso, o argumento da necessidade imediata tem que ser agora e a universidade adaptou-se. Tinha que se adaptar.
Portanto, em matérias de dias, tivemos que passar da realidade da assinatura em papel para a realidade da assinatura digital, dos processos em papel semi-desmaterializados para totalmente desmaterializados, e de uma universidade que tinha, enfim, um pé no digital e um pé no não digital, para uma universidade que tinha os dois pés no digital, de um dia para o outro, literalmente. Ora, se isto não é um efeito secundário positivo, não sei o que é. Se isto não é transformação rápida, não sei o que é transformação rápida. Sem prejuízo de se dizer, claro, que se há este lado positivo que se pode sempre encontrar nas grandes crises, há também um lado dramático, um lado humano, um lado de perda de vidas e um lado absolutamente negro que não podemos de forma alguma ignorar, não é? Mas as grandes crises trazem também muitas vezes grandes oportunidades e acho que serão sempre um pouco menos negras e um pouco menos negativas se conseguirmos aproveitar essas oportunidades e extrair delas lições para o futuro. Sem pretender, digamos, forçar muito a situação, mas se o senhor reitor nos pudesse dirigir também um pouquinho dessa resposta relativamente à educação em geral, o que é que nos poderia dizer sobre oportunidades e ameaças? Sobre a educação, eu posso dizer exatamente o mesmo. Na verdade, posso dizer exatamente o mesmo sobre mais alguns pontos, mas a desmaterialização de processos e a transição digital e a educação em si é fundamental. Nós tivemos que passar de um modelo presencial, interativo, que na verdade traduz todo o processo de ensino e aprendizagem que decorre do contacto entre pessoas, uns que aprendem e uns que ensinam, e isso tem sido incontornável durante muitas gerações, para processos muito diferentes à distância. Perde-se alguma coisa nesse processo e, na verdade, o recurso a esses processos foi uma manobra de emergência. Foi um recurso sem o qual não poderíamos ter prosseguido a nossa missão de ensinar e aprender, restando-nos a alternativa de cessar toda a aprendizagem e todo o ensino. E isto socialmente eu acho que não é aceitável e, portanto, o recurso que nós fizemos ao ensino à distância, com algumas exceções, em que é de todo impossível recorrer a essas modalidades. Dou como exemplos as artes, a música, por exemplo, outras artes, o ensino clínico, os trabalhos de campo ou de laboratório, em que o contacto com presencial é imprescindível, mas com essas exceções, houve vários aspectos da atividade que foi possível manter vivos, recorrendo à tecnologia e ensino à distância. Isso expôs, contudo, lacunas na nossa formação, porque uma coisa é orientar-nos para a atividade que nos é familiar, outra coisa é canalizá-la através desses métodos que exigem, muitas vezes, para serem mais efetivos, abordagens completamente diferentes ao que é ensinar e atitudes bastante diferentes de quem vai aprender. Portanto, tudo isto estimulou um grande interesse por novos métodos de ensino e aprendizagem, por aprendizagens mais ativas, colocam o estudante mais no centro do problema, por aprendizagens baseadas em desafios e problemas, e estes temas eram temas que estavam já na nossa agenda. Tal como a desmaterialização dos processos que eu mencionei, estes temas estavam na nossa agenda. A Universidade Europeia SEIU, à qual pertencemos e que foi uma das primeiras universidades europeias a ser aprovada, tinha como objetivo, no consórcio de universidades, que inclui universidades em Espanha, em Barcelona, em França, em Toulouse, em Dublin, na Irlanda, em toda a Escandinávia, Noruega, Finlândia e Suécia, na Dinamarca, na Holanda, no norte de Itália, Trento, na Alemanha, em Hamburgo, na Lituânia, Kaunas. Portanto, todas estas universidades, e se calhar esqueci-me de alguma, tinham connosco um projeto que ia nestas direções. Aprendizagens inovadoras,
atenção aos desafios da sociedade, e em particular ao desafio, ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, comunidades resilientes e inteligentes, e tentavam abordagens ao ensino-aprendizagem diferentes. Ora, por um lado, a pandemia pôs um travão enorme a que se desenvolvessem esses projetos da forma como estavam a ser planeados e à velocidade a que estavam a ser planeados. Por outro, estimulou dentro das universidades os professores a interessarem-se mais por estes problemas e de facto a reação tem sido extraordinária. As ações destinadas à formação de professores, à atualização pedagógica, à inovação pedagógica, têm tido uma adesão e uma procura que tem ultrapassado muito a nossa capacidade de oferta, tem levado à reedição sucessiva de vários dos eventos e tem-me dado completa convicção de que estamos num processo de transformação do processo de ensino e de aprendizagem que já não tem retorno. Já não é possível andar para trás e ficarmos como estávamos, com Covid ou sem Covid. Por isso, digo-lhe convictamente, entusiasticamente, do ponto de vista do impacto na universidade a nível do ensino e aprendizagem, este processo teve certamente impacto e despertou as pessoas para questões de uma forma quase global e maciça, que é absolutamente extraordinária. Bem, muito obrigado, Sr. Reitor. Eu permitia-me, antes de avançar para uma outra questão, mesmo que as prejudicasse as questões que eu tenho minimamente pensadas para lhe colocar, mas permitia-me então, e já temos uma aí em linha, colocar algumas questões do nosso auditório. Não sei se conseguiu ler. Consegui ler, mas não sei se percebi tudo. O sistema é deficitário, isto vem acrescentar ao déficit e, portanto, como podemos sossegar as pessoas? Pareceu-me que era este o espírito. Na verdade, se nós dissermos que, por exemplo, eu quero baixar a densidade ou a ocupação do espaço por um fator de 2, quero ter metade das pessoas em todas as salas, pelas questões óbvias que todos conhecem, se eu conseguisse construir outra universidade ao lado da que existe, e se conseguisse contratar para lá outros tantos professores e outros tantos funcionários, conseguiria dividir por aquelas novas salas todos os estudantes e ter tudo a funcionar como antes, mas com metade da densidade de ocupação e com o dobro da distância física entre ocupantes. Manifestamente é impossível, como é óbvio. Na verdade, é impossível não só construir outra universidade ao lado daquela e duplicar as instalações, como é impossível duplicar os recursos humanos. Por isso, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a procurar usar aqui o bom senso e a responder às recomendações da Direção-Geral de Saúde em simultâneo. Alargamos os horários. Ou seja, havia cursos que ocupavam o tempo das X horas às Y horas e passaram a ter que ocupar o tempo começando um bocadinho mais cedo e acabando um pouco mais tarde. Certas tardes em que, por razões históricas e não só, não havia aulas, como a quarta-feira à tarde, passaram a ser ocupadas com aulas durante mais tempo. Não foi preciso entrar nos sábados, mas também não retirámos os sábados dos horários em que os sábados já existiam, porque há cursos que são concentrados, por exemplo, às sextas e aos sábados, porque se destinam a públicos que trabalham e em que é conveniente ter as aulas concentradas no tempo nestes períodos e, naturalmente, aí os sábados que já eram usados continuarão a ser usados. Haverá provavelmente recursos pontuais a outros horários fora destes que eu mencionei. Houve uma reconversão das salas e dos espaços, em alguns casos, portanto, salas pequenas que foram fundidas para salas maiores, do roubando de paredes, conversão de alguns espaços de forma a criar alternativas mais adequadas à situação que se vive, mas não foi necessário construir outra universidade nem recrutar outros tantos professores. Contudo, o ano ainda não começou, a pandemia tem-nos surpreendido diversas vezes, o cenário é de muita imprevisibilidade e, portanto, é preciso seguir a evolução da situação com muito cuidado
quer do ponto de vista das instalações onde se ensina e aprende, quer do ponto de vista das instalações onde se vive, onde se dorme, onde se come. A nível das residências, a Universidade de Aveiro tem a sorte enorme para esta pandemia de ter, sobretudo, quartos individuais. Se tivéssemos, sobretudo, quartos duplos, tínhamos tido um rombo no número de camas oferecidas de metade. Como temos, sobretudo, quartos simples, não temos essa dificuldade. O desdobramento de algumas turmas práticas em turnos alarga a ocupação do espaço e do tempo, e o espaço e o tempo não nascem espontaneamente, portanto, ainda assim é necessário recorrer a ensino à distância. Vamos ter algum ensino à distância ainda este ano. Ele é essencial para conseguir que o espaço e o tempo cheguem, mas agora somos nós que escolhemos as componentes que vão estar em ensino à distância. E como as podemos escolher, escolhemos aquelas que são mais fáceis de ministrar à distância, que são suscetíveis disso, sem grandes prejuízos, ou sem prejuízos de todo para o estudante. Componentes teóricas e outras, componentes que são ministradas em modo assíncrono, até com ganhos para o estudante, que pode gerir o seu tempo de forma mais efetiva. Portanto, acho que no cômputo final vamos começar o ano com uma situação que, do ponto de vista da segurança, é adequada. Aliás, a Universidade de Aveiro está a ser, inspecionada por uma empresa internacional que está a aferir todas as práticas que temos do ponto de vista de segurança face à pandemia e que, em função do resultado que encontrar, concederá ou não concederá um selo de segurança, uma garantia de cumprimento de normas que para nós é essencial. É essencial nós não sermos nós a dizer que temos boas práticas e que elas estão de acordo com as normas. É essencial para nós que alguém externo as examine e confirme isso mesmo. E estamos empenhados nisso e acho que isso também é uma fonte de tranquilidade para todos os que frequentam os nossos espaços, para todos os nossos estudantes, inclusive os novos estudantes que vão chegar agora, a 6 de outubro, e para as suas famílias. Muito bem, muito obrigado, Sr. Reitor. Eu gostaria de colocar-lhe, ainda sobre isto, uma questão um bocadinho supletiva. Falou mais numa perspectiva de eficiência e eu gostaria de o ouvir, se fosse possível, mais numa perspectiva de eficácia. Eu pressuposto que estamos a começar um novo ano letivo, no pressuposto de que este ano houve uma maior afluência à universidade, e então, como digo, em termos de eficácia, que desenho perspectivo faz deste novo ano académico que se iniciou exatamente numa nova normalidade? Bom, nesta altura ainda não conhecemos os novos estudantes. Há pouco vi uma pergunta sobre como é que eu via a preparação dos novos estudantes. Sinto que eles chegaram melhor ou pior preparados para a universidade. Não posso dizer, porque nem sequer sei ainda quem eles são. Repare, os resultados do Concurso Nacional de Acesso ainda não são conhecidos. Serão conhecidos daqui por pouco tempo. Mas até lá não sei se os novos estudantes, os 2.222 mais 160 que entrarão na Universidade de Aveiro, se todas as vagas forem preenchidas, não sei se estarão mais bem preparados ou mais mal preparados que noutros anos. O que sei é uma coisa, a Universidade está preparada para eles e preparou-se adequadamente para isso, vai gerir a situação da melhor forma que for possível, com todos os recursos que tem, dando à segurança o lugar de destaque, obviamente. Estamos preparados para eles e também acredito que os estudantes estarão preparados para a universidade. Sei que as notas este ano são diferentes de anos anteriores, sei que as condições em que foram obtidas são também condições diferentes de anos anteriores, mas sabemos também que a procura do ensino superior foi substancialmente superior à de outros anos. Estamos num Portugal que parece que está a mudar, em que a convicção da vantagem de um diploma e do ensino superior parece ser mais generalizada. Isso é excelente, porque nos permite atrair mais talentos numa altura em que a natalidade diminui e, portanto, um fator, aumento da taxa de penetração do ensino superior, compensa o outro, a diminuição da natalidade.
Há um terceiro elemento, que é a internacionalização, a nossa capacidade de atrair estudantes internacionais, que era elevada, e que neste momento, obviamente, se vai ressentir com a situação. Mas a nível nacional, creio que vamos ter sucesso na atração de bons estudantes, que eles estarão bem preparados e asseguro-vos, a Universidade fez tudo para se preparar também para os receber. Muito bem. Sr. Reitor, eu penso... sim, colocou agora, eu estava exatamente a fazer o apelo ao nosso backstage, no sentido de tentar visualizar a pergunta, que entretanto interrompi, colocando eu a outra pergunta. A que está agora no ar, não sei se conseguiu ver, se não. Sim, consegui. Sim. Que a pandemia alterou os Sim. hábitos dos estudantes, naturalmente que sim, e os hábitos saudáveis em particular, e se houve medidas ou não para contrariar isso mesmo e assegurar o seu bem-estar e a sua saúde. É inegável que a pandemia teve um impacto sério nisso. Nós temos, por exemplo, competições desportivas na universidade. Uma delas, muito conhecida, é a Taça UA, a Taça Universidade de Aveiro. Mobiliza transversalmente todos os cursos da universidade para uma competição que é de multimodalidade. Tem milhares de estudantes inscritos na Taça UA, que praticam desporto a nível competitivo interno, mais de 2.000, em mais de 20 modalidades. Obviamente, durante a pandemia, toda a atividade desportiva teve que ser suspensa, não é? E é evidente que a prática do desporto é em si um elemento-chave no bem-estar, nas dinâmicas entre os estudantes, e a sua ausência tem um peso. Aliás, era o objetivo que esse número de praticantes subisse, e não que descesse, ou era o objetivo intensificar a prática desportiva e não suspendê-la. Portanto, isto foi um sério golpe naquilo que tínhamos planeado quanto à prática desportiva, mas um golpe que veio alheio completamente à nossa vontade, seguramente à vontade dos nossos estudantes, e perante o qual somos totalmente impotentes. Depois, além destes efeitos que são mais ou menos óbvios, há outros que são mais discretos, que é o isolamento. As pessoas perdem um pouco o contacto uns com os outros, isolam-se mais, e o isolamento muitas vezes é gerador de problemas adicionais. O apoio psicológico na Universidade de Aveiro tem sido procurado. Na verdade, a Universidade de Aveiro, durante o período de pandemia, pôs à disposição não só dos membros da comunidade da Universidade de Aveiro, mas de toda a comunidade externa à universidade, uma linha de apoio psicológico, e ela foi procurada. As questões de saúde e de saúde mental não podem ser descuradas nesta altura, e é algo que nós estamos também a dar muita atenção. Muito bem. Na sequência daquilo que me acaba de dizer, e sem prejuízo de irmos já para a pergunta que está a ser colocada, eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Reitor, em poucas palavras, se fosse possível, a descrição, dado que falou aí coisas que foram cerceadas ao nível de planeamento, com certeza, e falou do desporto, sem prejuízo de outros exemplos, mas em poucas palavras, como poderá descrever o planeamento estratégico que tem para a nossa universidade e que estratégia entende que o país deve ter para o sistema educativo, especialmente se a presença deste Covid-19, sem vacinas eficazes ainda, perdurar? Bom, se perdurar, e eu neste momento vou ter que assumir para planear o futuro imediato que ele vai perdurar, porque a minha obrigação é pensar nas condições mais desfavoráveis, e se vierem condições mais favoráveis, tanto melhor. Estamos preparados, ao invés de pensar de forma otimista e depois ser surpreendido pela dura realidade. Isso é que é insustentável e impensável. Portanto, nós estamos a assumir que o risco face à Covid vai permanecer em níveis como os atuais, e considerando também que há uma probabilidade não nula desse risco até aumentar. Portanto, isto são os pressupostos a partir dos quais se pode tentar firmar o próximo ano letivo.
Portanto, ter um plano de contingência que está acessível na página da universidade, ter toda uma estrutura montada para fazer face a eventuais situações que surjam no decurso do ano, e ter as precauções que eu falei de distanciamento, de higienização das salas, todas as precauções com os refeitórios, com a alimentação, com as residências, de modo a que o viver na Universidade de Aveiro não imponha um risco a ninguém. Eu estou plenamente convicto que com aquilo que fizemos, o risco é maior fora da Universidade de Aveiro do que dentro da Universidade de Aveiro. E se conseguirmos que isso seja sempre assim, conseguiremos certamente que a frequência da universidade não imponha a ninguém uma penalização em termos de risco para a sua saúde, o que é fundamental. Continuaremos a recorrer ao teletrabalho quando necessário, aliás, até quando obrigatório por lei, porque há situações em que ele é obrigatório por lei. Continuaremos a recorrer ao ensino à distância naquelas condições em que eu falei anteriormente. Serão distribuídos equipamentos de proteção a todos os membros da comunidade, e não são 2 nem 3 mil, são 18 mil membros da comunidade, 90 países diferentes. Tem sido essa mais ou menos a taxa de internacionalização que temos. As máscaras que serão distribuídas, por exemplo, são máscaras reutilizáveis. Há uma preocupação grande neste momento em não agravar a crise ambiental, com máscaras que são descartáveis e que, jogadas no lixo em dezenas de milhares, são obviamente um problema que queremos evitar. Portanto, as máscaras que vamos distribuir a todos os membros da comunidade são reutilizáveis, certificadas nível 2, reutilizáveis 100 vezes. Cada membro da comunidade vai receber, numa fase inicial, 2 dessas máscaras, de maneira que pode ter uma máscara a lavar enquanto usa a outra. Durante algum tempo, portanto, 200 lavagens no conjunto, estará equipado e não necessitará certamente de contribuir para o agravar dos problemas ambientais que já temos. Noutros setores, tentaremos obviamente evitar o recurso ao plástico, etc., mas há alguns casos em que o recurso ao plástico, às embalagens individuais, etc., se tornou incontornável. Toda esta crise tem também algum impacto ambiental negativo, embora, por exemplo, também tenha havido impactos ambientais positivos. Durante algum tempo, enquanto se suspendeu a circulação de automóveis, terá havido impactos ambientais positivos. É uma situação complexa, por isso temos que ir gerindo conforme e à medida que for possível. Muito bem. Tínhamos aí uma pergunta da nossa companheira Eduarda Marques, que questiona que medidas é que foram tomadas para que neste ano letivo os alunos não tenham que sacrificar os estágios de curso. E ligada a esta pergunta, eu fazia 2 em 1, se me permitisse, e perguntar-lhe-ia também, e com aulas muito assentes no online, estaremos ou não a precipitar a qualidade do sistema de ensino? Não, não estamos a diminuir a qualidade. É evidente que se tudo tivesse de continuar online indefinidamente, haveria, obviamente, impacto na qualidade. Aquelas componentes que eu mencionei, as aulas práticas de laboratórios, trabalhos de campo, o ensino clínico, as artes, várias outras coisas, implicam interação entre as pessoas, implicam componentes presenciais que são absolutamente indispensáveis. Portanto, prescindir delas reduzia completamente o valor de frequentar uma universidade. A universidade não é uma página de web, a universidade não é um ecrã de computador, não há aquisição de competências técnicas puras, há aquisição também de competências sociais. Os nossos estudantes não são, nem nós aspiramos a que sejam técnicos competentes apenas, nós queremos que sejam cidadãos, aptos a transformar a sociedade, a ter uma intervenção nela, com capacidade de comunicação, com capacidade de trabalho em equipa, com capacidade para ouvir e respeitar o outro,
E estas coisas não se aprendem à distância, trabalhando com páginas de web e computadores. É essencial trabalhar com outros seres humanos, interagir com outros seres humanos, aprender com todos, ensinar, se possível, o maior número possível. Portanto, não é fácil substituir uma atividade tão social quanto a aprendizagem e o ensino por interação à distância. Eu diria que, em geral, e com estas componentes presentes, é absolutamente impossível. Portanto, nós, quando em março produzimos normas transitórias e de exceção para o ensino, face à pandemia, salvaguardámos estas normas, inclusivamente estágios e outras, para que, assim que a situação de exceção fosse levantada, elas pudessem ser retomadas. Quando foram retomadas para salvaguardar a segurança da comunidade, todos os que regressaram foram testados. Foi-lhes oferecido, a custo zero, testes à Covid. Foram feitos mais de 2.000 testes a todos os bolseiros, professores, funcionários, estudantes, mestrado, doutoramento, que regressaram a trabalho presencial meses atrás. Os testes foram feitos nas instalações da Universidade de Aveiro, em laboratórios que estão perfeitamente adequados e seguros para o efeito, no qual ainda estamos a fazer testes nesta altura, que já fizeram muitos milhares de testes, que foram importantes para a comunidade e para os hospitais da região, e que foram realizados em muitos casos até ao momento por voluntários da Universidade de Aveiro, a quem nós todos devemos bastante. A nível, por exemplo, dos estágios, alguns foram autorizados, mesmo durante o período de confinamento, em casos excepcionais, por exemplo, estágios de estudantes numa empresa e que eram simultaneamente funcionários, trabalhadores dessa empresa. Se o estudante já estava na empresa, impedi-lo de fazer um estágio nessa empresa era um impedimento ao progresso no seu curso, sem nenhum benefício para ele do ponto de vista de saúde, porque ele já lá estava. Portanto, houve casos desta natureza na universidade, e esses casos, enquanto houve condições na empresa para que houvesse permanência do estudante / trabalhador na empresa, ele foi para a frente. Os estágios clínicos, claro, tiveram que ser interrompidos, foram retomados assim que possível. A parte do ensino clínico foi retomada também assim que possível, está já há bastante tempo em curso. O ensino da música e tudo o que vem associado à comunicação e à arte também foi retomado de forma presencial, assim que possível. Muitos dos estudantes, em vez de praticarem fechados em salas, começaram a praticar ao ar livre até, o que contribuiu bastante para um ambiente mais musical na universidade e foi bastante interessante de se seguir. Portanto, acho que no geral se reagiu bem na comunidade a estas restrições e se conseguiu deferir para momentos posteriores aquelas componentes de ensino e aprendizagem que eram totalmente impraticáveis de conferir à distância. Portanto, não houve, por esta via, uma diminuição apreciável da qualidade do ensino. Muito bem. Passaríamos a uma outra questão, levantada aqui pelo nosso companheiro Carlos Goulart. O reitor tem a possibilidade de ler. Tenho duas perguntas do Carlos. Eu não consegui ver, pode colocar outra vez. Portanto, o aumento de candidaturas e o que é que eu penso acerca disso, e o 5G. Ora bem, o 5G e a Universidade de Aveiro. Como sabem, a Universidade de Aveiro tem tido, historicamente, um papel extraordinariamente importante no desenvolvimento das telecomunicações em Portugal. É uma das áreas de atividade mais antigas da Universidade. A Universidade já nasceu, em certa medida, dentro de uma operadora de telecomunicações, porque quando nasceu não tinha espaço, não tinha absolutamente instalações, não tinha 1 metro quadrado de terreno, não herdou sequer uma sala ou uma biblioteca, e como tal os primeiros cursos que planeou e que pôs em marcha decorreram em instalações do então Centro de Estudos de Telecomunicações do que foi depois a Portugal Telecom. Portanto, a Universidade de Aveiro singularmente nasceu dentro da indústria, e quando se fala em proximidade entre universidades e indústria,
Eu sinto que a universidade a que pertenço é um caso singular de proximidade por esta via mesmo. É evidente que, com o tempo, a Universidade de Aveiro foi tomando liderança nas telecomunicações, influenciando a indústria e sendo influenciada por ela, no bom sentido, obviamente, e teve um papel nas gerações de telecomunicações. Portanto, não teve um papel importante no 5G só, teve um papel importante no 4G e no 3G, e eu espero que continue a ter nas gerações que por aí virão. Portanto, a minha resposta a essa pergunta é sim, a Universidade de Aveiro está preparada para o 5G, como esteve preparada para o 4G e para as gerações anteriores de telecomunicações, e vai continuar a atuar na área das telecomunicações como até aqui e como o país, aliás, precisa. Quanto à outra pergunta, o aumento de candidaturas ao ensino superior. De facto, o número de candidaturas a este concurso nacional de acesso foi muito maior que o dos anos anteriores. A verdade, parece-me que foi o maior dos últimos 25 anos ou assim. Mais talvez 12 mil candidaturas, 10 mil candidaturas que o ano anterior, não tenho o número, não sei o número de cor, mas foi uma diferença bastante significativa. Há pessoas que atribuem a diferença às notas superiores, às classificações superiores que este ano os estudantes que terminaram os seus estudos secundários puderam obter. Eu também acho que pode ter tido influência nisto uma consciência progressivamente mais sentida de que o ensino superior, a qualificação superior, é importante. É importante para um bom emprego, é importante para a estabilidade, é importante para conseguirmos competências que nos permitam sobreviver a prazo no mercado de trabalho. Hoje em dia, os empregos não qualificados, muitos deles são em baixo número e há, obviamente, muitos candidatos. Portanto, eu penso que muita gente, muitos jovens, se terão apercebido que o valor de um diploma é, neste momento, muito elevado e daí terem procurado as universidades nos números em que procuraram. Contudo, para mim, a pandemia é como uma enorme experiência social. Nós estamos a viver uma enorme experiência social, que, ao contrário das experiências que os cientistas desenham em laboratório, não foi preparada por nós, mas foi-nos colocada, fomos expostos a essa experiência e estamos a lidar com ela. E ainda não é claro, em todos os setores e em todos os aspectos, algumas das causas profundas para os fenómenos a que estamos a assistir. E este, da elevada procura do ensino superior nesta altura, pode ter várias explicações e pode ser, obviamente, uma combinação dessas explicações. Muito bem. Reitor, partimos para esta pandemia com uma geração assumidamente cibernal. Essa situação, incrementada agora com os distanciamentos sociais, não será crítica em termos da sua repercussão na socialização do futuro? Não, eu creio que não. Estamos a falar de um período de tempo que, ainda que venha a ser mais longo do que aquilo que tínhamos previsto inicialmente, será sempre curto, penso eu, com as etapas de formação dos jovens. Não serão uns meses, ou um ano, ou 2 anos que impossibilitarão todas essas aquisições de competências a nível da socialização. Na verdade, os jovens são espantosamente criativos e resilientes, adaptam-se com enorme facilidade a cenários que são, enfim, de alguma desorientação para pessoas da minha idade, têm uma capacidade de adaptação muito superior e eu creio que, obviamente, se poderão até adquirir competências muito superiores em algumas áreas que até aqui não era comum adquirirem. Portanto, mesmo que haja algum déficit em alguma área, que eu não acredito que haja, tenho a certeza que haverá, em mais que compensação, um benefício adicional muito importante. Competências técnicas, uma grande facilidade de lidar com tecnologia e de interagir através de tecnologia, que não é novidade, que já tinham há bastante tempo e que estavam a desenvolver gradualmente.
e uma grande apetência por interação por esse meio, que é obviamente uma mais-valia para o futuro. Muito bem. Eu pedi ao nosso backstage, por favor, para colocar outra vez, exatamente. Obrigado. O nosso companheiro João Oliveira. Sim, o tecido empresarial, a região de Aveiro, para falarmos da região de Aveiro em geral, tem um tecido empresarial muito rico, muito inovador. Neste momento exporta intensivamente, temos bastantes empresas baseadas em conhecimento que são extremamente inovadoras, temos incubadoras de empresas que estão cheias de ideias e cheias de jovens com vontade de mudar o mundo e transformar a sociedade. E para isso precisam de conhecimento e precisam de apoio de uma instituição que fomente a criatividade e a inovação e que esteja na ponta do conhecimento, como é a Universidade de Aveiro. Eu acredito que a região toda de Aveiro pode aproveitar e tem as condições para aproveitar da presença de uma universidade de classe mundial. E acredito também que a Universidade de Aveiro pode, obviamente, aproveitar a riqueza empresarial da região em que está imersa. Dito isto, a Universidade não é uma organização de âmbito local, estamos numa época de globalização, a Universidade de Aveiro está no mundo, já lhes disse, cruzam nos nossos campos 90 nacionalidades, temos nos programas doutorais, na primeira fase, o ano passado, tivemos mais de 50% de estudantes de candidatos internacionais. A Universidade de Aveiro está no mundo, não está só em Aveiro, mas também digo uma coisa, se não tiver qualidade a nível internacional, terá muito pouco e será muito pobre para oferecer às suas empresas, às empresas da nossa região, que para serem competitivas a nível global precisam de qualidade a esse nível, a nível internacional. Portanto, acho que uma coisa e outra se complementam. A universidade cresce com a região cresce com a universidade e é assim que devemos manter as coisas. Já na fundação da universidade, o ministro Veiga Simão, disse que a criação da universidade era um ato de justiça com a região e enumerou as qualidades da região em termos empresariais que já nessa altura sustentavam a criação, a localização de uma instituição de ensino superior aqui. E penso que desde essa altura até agora, quer as palavras do ministro se confirmaram, quer a região e a universidade foram crescendo em competências e em competitividade de uma maneira absolutamente notável. Muito bem. Poríamos mais uma pergunta no ar, desta vez o nosso caro presidente do Rotary de Aveiro, que pretende fazer essa pergunta. O Nuno fez uma pergunta muito difícil, não é? Portanto, como todos sabem, nós fomos uma das primeiras universidades europeias. Não é uma universidade europeia, não é uma universidade que está na Europa, porque isso nós já somos há muito tempo, desde a fundação, não é? Todas as universidades portuguesas são universidades europeias, como é óbvio, mas não é nesse sentido que se usa o termo. Há uma iniciativa da União Europeia chamada Universidades Europeias, que surgiu há pouco tempo, e que lançou um apelo, uma chamada financiada, competitiva, portanto, eu aplicava, aparecia com uma candidatura, a candidatura era avaliada e a minha proposta seria ou não aceita. Sendo aceita, seria financiada. O objetivo inicial era financiar cerca de meia dúzia, 5, 6 candidaturas de consórcios. Esses consórcios deviam ter um projeto voltado para o futuro, que configurasse uma geração nova de instituições no espaço de ensino superior europeu. Portanto, a designação Universidade Europeia designa um consórcio de universidades no espaço europeu, com um projeto inovador voltado para o futuro e que tenha, enfim, novidade suficiente para poder ser uma semente da nova geração de universidades na Europa. Imaginem como é que eu me senti, como é que nós na Universidade de Aveiro nos sentimos nessa altura. Por um lado, é uma oportunidade. Por outro, é difícil, porque 5, 6 num espaço europeu, sendo que uma universidade não podia estar em mais que um consórcio, portanto só podia apostar num cavalo, não podia ir em 2,
tornava isto bastante difícil. Felizmente, a Universidade de Aveiro participava de um consórcio, o Consórcio Europeu de Universidades Inovadoras, desde 1998, sensivelmente, que era constituído por uma dúzia, ou mais ou menos, de universidades, que eu nomeei há pouco, em Espanha, na Irlanda, havia uma no Reino Unido, mas com o Brexit acabou por sair, em França, mais recente, esta, já depois da saída da Universidade do Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Lituânia, Itália, Alemanha e por aí fora. Portanto, este conjunto de universidades já trabalhava, já tinha projetos conjuntos e já vinha a trabalhar um ideal de universidade que era a todos comuns. E desse grupo, a Universidade de Aveiro era membro fundador. O que nós fizemos foi, no contexto desse grupo, preparar uma proposta que pusesse no terreno aquilo que nós víamos como uma possibilidade para o futuro. E fizemos uma proposta que se distinguia, penso eu, pela inovação a nível da abordagem ao processo de ensino-aprendizagem, é baseado em desafios, sobretudo, vocacionada para lidar com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, cidades e comunidades resilientes e inteligentes, e com uma proposta de credenciação ou de acreditação baseada numa coisa que chamamos de microcredenciais e que não tem nada a ver com os diplomas habituais. Nosso objetivo era fornecer conhecimento em unidades mais pequenas, de forma a poder dar resposta à formação ao longo da vida e à internacionalização. Nós propusemos a criação de uma espécie de passaporte de competências, no qual o estudante ia carimbando etapas de formação e podia carimbá-las ao longo da carreira, portanto ao longo da vida, formação contínua ao longo da vida, porque um diploma hoje não é para toda a vida, ou podia carimbá-las em momentos temporalmente, como se diz, sequência, numa sequência temporal próxima, mas em sítios diferentes, aqui na Alemanha, ou aqui na Suécia, ou na Suécia, na Finlândia e aqui. Portanto, era uma resposta à internacionalização, era uma resposta à flexibilização da procura ao longo da vida e da internacionalização, era uma resposta também para a criação de percursos interdisciplinares, para os quais é extraordinariamente difícil dar resposta sob a forma de um diploma tradicional. Os diplomas tradicionais não são ultrapassados por esta ideia, antes são bem-vindos como uma primeira etapa. Isto seria útil, sobretudo, a nível da pós-graduação. O que se passa é que a União Europeia gostou da proposta e a Universidade de Aveiro e este consórcio SEIU ficou entre as primeiras universidades europeias aprovadas. O modelo que tínhamos continua a ser válido, mas toda a interação presencial e física que estava subjacente ficou, enfim, em banho-maria. Além do mais, muitas das universidades com as quais tínhamos esta relação fecharam também, o que atrasou substancialmente todo o processo. Portanto, houve um profundo impacto da pandemia no projeto, não para o obliterar ou para retirar importância, aliás, acho que alguns dos aspectos provaram ser visionários e ainda mais sólidos perante estas situações, mas algumas formas de trabalhar que exigiam presença e deslocação entre as instituições ficaram rapidamente comprometidos pelas dificuldades de deslocação dentro da pandemia. De qualquer forma, o trabalho prossegue, a questão do passaporte de competências, das microcredenciais, da mobilidade entre as instituições, de uma forma ou noutra, vai subsistir, e eu acho que este caminho é o caminho do futuro, e que a Universidade de Aveiro, nesta companhia e nesta direção, está a ir na direção do futuro, e que não será 1 ano ou 2 anos de atraso por causa da pandemia que comprometem estas ideias e o seu potencial. Por isso, sim, o projeto irá para a frente, o projeto está cheio de força e cheio de vontade de andar, na minha opinião, representa um grande passo qualitativo em frente na direção de uma Europa com um sistema de ensino mais aberto e com um sistema de acreditação muitíssimo mais flexível. Muito obrigado. Tínhamos uma outra questão aí colocada pela Paula Pires, que lhe pediu o favor também de comentar.
Muito boa pergunta. Fala-se muitas vezes nas desigualdades entre o litoral e o interior. O ensino à distância substitui o litoral e o interior por longe da internet e perto da internet. É o novo litoral, é o novo interior, é isto. Nós tivemos, obviamente, a noção de que para passar para ensino à distância eram precisas duas coisas. Dar formação a todos os docentes interessados em tê-la, portanto, capacitar os nossos docentes e assegurar-nos que os nossos estudantes tinham as condições necessárias para ter as aulas. Portanto, o que fizemos foi muito simples, e acho que ninguém mais fez isso em Portugal, mas é muito simples. Fizemos um protocolo com uma operadora de telecomunicações, que eu não vou dizer qual. Essa operadora e a Universidade de Aveiro acordaram que aqueles estudantes que nós identificássemos receberiam dessa operadora um cartão de acesso à internet, acesso ilimitado, que lhe permitiria acompanhar as aulas à distância, e esse cartão não tinha nenhuma operadora a distrito, quer dizer, era fornecido por uma, mas funcionava para qualquer equipamento e para qualquer operadora que o estudante tivesse acesso. A nível dos equipamentos informáticos, não houve tanta procura, porque a maioria esmagadora já o tinha, mas também foram tomadas algumas cautelas, no sentido de proporcionar a todos estas ajudas para que pudessem ter acesso às aulas e a tudo mais. Correu bem, foi essencial aqui, e eu acho que nunca é demais sublinhar o papel que os próprios estudantes têm nisto. Nós temos um aliado precioso em tudo isto, que é a Associação Académica. São os núcleos da Associação Académica que, em muitos casos, proporcionam o conhecimento acerca da situação dos seus colegas e nos podem pôr no caminho e dar-nos as pistas com a descrição necessária para identificar aqueles que estão em dificuldades e tentar ajudar nesse aspecto. Portanto, o meu agradecimento à Associação Académica, aos núcleos da Associação Académica, que são muitos e ativos e espalhados por toda a universidade, e que foram uma ajuda preciosa aos diretores de curso e aos diretores de unidade orgânica para que se pudessem identificar alguns casos pontuais, felizmente, que careciam de apoio e suprir essas dificuldades. Sem isso, não estamos a fazer o nosso trabalho, e se nos esquecermos que, ao passar para uma forma de ensino que dependa de tecnologia, nos esquecermos de assegurar que todos têm acesso à tecnologia, alguma coisa vai mal. Muito bem. Temos mais uma questão pela nossa companheira Mariana Letra. Pois, eu não estou totalmente dentro dos problemas associados à licenciatura em gerontologia, mas creio que a suspensão não decorreu no passado, não era reitor da vontade da Universidade de Aveiro, mas de questões que têm a ver com o reconhecimento da gerontologia enquanto profissão. Portanto, não é um problema que diga respeito à Universidade de Aveiro. Penso também, pela sua pergunta, que não é um problema que diga respeito à opinião pública ou à ausência de percepção que o tema é importante, socialmente importante, mas tem a ver com essa questão, com o reconhecimento da profissão e com questões dessa natureza. Muito bem. Mais uma, desta feita do nosso companheiro Paulo Ribeiro. Se vem alterar a organização curricular e as práticas, sim, com certeza. Estamos mergulhados num processo de transformação que eu diria que já não tem nada a ver com a pandemia, que já é motivado por outras coisas e já pretende alcançar outras coisas, mas para o qual foi possível talvez chamar a atenção de muitos docentes, porque houve a pandemia e porque isso lhes estimulou o apetite por outras formas e formas alternativas de ensinar e aprender. Portanto, aí há um grande impacto. Quanto ao processo de Bolonha, eu não diria que há alguma contradição com isso. O processo de Bolonha visava construir um espaço de ensino europeu. Por exemplo, a Universidade SIU vai na direção de construir um espaço de ensino europeu até mais próximo do que aquele que o processo de Bolonha propunha. A construção de microcredenciais e do passaporte de formação não contraria nada ao processo de Bolonha. Há unidades básicas associadas ao processo de Bolonha, como o conceito de crédito, que poderão ser usadas ainda neste contexto. E por isso não vejo nenhuma contradição com os ideais do processo de Bolonha, antes pelo contrário vejo que há convergência e até
alguma possibilidade de se ir mais além e construirmos espaços de conhecimento no espaço europeu mais coesos e mais próximos. Muito bem. Estamos com cerca de 1h05, 1h06 neste live. Eu penso que poderíamos ficar por aqui, com certeza que outras perguntas ficariam por dar resposta, mas também sabemos da sua disponibilidade, mas ao mesmo tempo sabemos também dos seus constrangimentos como reitor, que naturalmente também não penso que não vai ficar mais tempo na cama, não é? Ainda tenho outra coisa a seguir, se quer saber. Ainda tenho outra coisa a seguir, pois é isso. Ainda tenho outra coisa a seguir. Se me aguentar, agradeço-vos muito, é sempre estimulante receber perguntas e procurar dar-lhes resposta. Lamento se algumas não consegui dar a resposta que ambicionavam ouvir, ficará possivelmente para outra oportunidade. Mas muito tentei bem. o meu melhor, certamente. E muito bem, muito obrigado, Sr. Reitor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelas suas explanações. Eu penso que o auditório terá ficado suficientemente esclarecido relativamente às questões colocadas. Eu, antes de passar a palavra ao presidente do Rotary Clube de Albergaria, Manuel Alves, gostaria de referir também para todo o auditório e agradecer a presença do Nuno Silva, do Rotary Clube de Aveiro, presidente do Rotary Clube de Aveiro. Sabemos que esteve também a assistir a este live a nossa assistente governadora, Cristiana Carinha. Sei que também esteve o Zé Cruz, presidente do Rotary Clube de Ilhavo, o companheiro João Barbosa, pasto governador, e sei que esteve pessoal do Brasil ligado ao setor da educação, que também esteve a seguir o nosso webinar, dentro dos vários milhares de pessoas que já estão rastreados. Sr. Reitor, da minha parte, muito obrigado. Obrigado. Muitas felicidades para si, para a família e para a universidade. E uma boa missão de reitor, continuação de boa missão de reitor. Estes tempos difíceis que naturalmente todos reconhecemos. E felicidades a todos também. Muito obrigado. Posto isto, passava a palavra ao presidente do Rotary Clube de Albergaria, Manuel Alves. Penso que o Manuel Alves está sem voz. Sem microfone. Peço imensa desculpa, tinha desligado o som. Muito obrigado. Em nome do Rotary Clube de Albergaria, gostaria de agradecer a todos que tiraram um pouco do seu tempo a assistir a este webinar, nosso primeiro deste ano rotário. E, claro, que agradecer imensamente ao seu professor pela sua disponibilidade e paixão. Um bem-aja para si e para os seus e para todo o auditório. De facto, foi um webinar muito bem frequentado, muito bem assistido, em que as respostas, de facto, as perguntas foram boas, mas as respostas foram ainda melhores. Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado a todos. Um bem-aja e uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.